Galera, agora a máquina preditiva ela é criada com o algoritmo Linear Regression, que é o algoritmo regressão linear. Ele pode receber uma pancada de hiperparâmetros, que são parâmetros que podem melhorar esse algoritmo. E a gente não vai usar isso aqui hoje, porque eu estou simplesmente querendo fazer o treinamento para você entender como é que funciona, tá bom? Então, o que eu vou fazer é só o treinamento por meio desse método FIT, que é estimar os parâmetros, que significa que ele vai calcular o valor otimizado do M, que é o nosso coeficientezinho ali do X, e o B, que é o valor que corta aqui o eixo Y. Quando a gente tem esses dois, cada vez que a gente passa um valor de X, a gente já sabe o valor de Y. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Eduardo, é muito simples, não é? Me explica então essa simplicidade toda aí. Olha, eu vou criar agora a máquina preditiva, estou chamando de máquina preditiva, e vou simplesmente importar o algoritmo como função. Então, ó, eu sei que tem a função Linear Regression, que a gente importou aqui em cima, ó, vou voltar para você visualizar. Nós importamos a regressão linear aqui, ó, quando a gente estava começando. Tá aqui, ó, a gente importou a regressão linear, beleza? Do scikit-learn. Então agora eu vou simplesmente chamar a função Linear Regression, abro e fecho parênteses. Quando eu crio essa estrutura de código, eu estou criando a máquina preditiva. A partir de agora, está aqui a minha máquina preditiva. Só que agora eu preciso passar os dados na minha máquina, não é? Não é assim que funciona? Eu vou lá, entrego vários exemplos, que são ali os meus x-points e o meu y-point, para que ele possa treinar e fazer ali o cálculo do mzinho do coeficiente e do valor que corta o eixo y. Então, ó, eu criei a máquina, agora eu vou pegar essa máquina que eu criei e vou fazer o fit com os dados de treino, com os valores que eu tenho para treinar, que são x-points e o y-point, que é o y de treino também. Então, executa isso aqui, tá lá, galera. Acabamos de criar o nosso modelo de regressão linear. Agora que a gente já criou, tá aqui, ó, o modelo de regressão linear. Dentro, ele coloca aqui, galera, quando você criou a sua máquina preditiva e não seta nenhum hiperparâmetro aqui dentro, ele coloca alguns hiperparâmetros default. Cada funçãozinha dessa que está aqui dentro, ó, copy underline x, fit intercept, njobs, normalize, são hiperparâmetros que você pode customizar à medida que você vai avançando aí nos seus estudos de machine learning, tudo bem? Então, ele printa aqui para você os que ele utilizou como default, tá bom? Como padrão, como parâmetro aí para ele fazer essa máquina preditiva. Beleza, treinei aqui minha máquina preditiva, só que agora, Eduardo, eu quero utilizar essa parada. Se eu criei a máquina preditiva, agora eu quero fazer predições, certo? Então a gente vai utilizar aqui, galera, o próprio X-Points para a gente fazer novas predições, tá bom? A gente, em linhas normais, a gente separa um pedaço dos dados para fazer ali a nossa predição com novos dados. Só que aqui, um exemplo didático, a gente vai utilizar os mesmos dados aqui para fazer as predições. Eu criei a máquina, agora eu vou fazer novas predições. E eu vou utilizar os mesmos valores só para a gente fazer ali novas predições. Então, ó, esse YPRED, ele é nada mais nada menos do que a minha máquina preditiva funcionando, fazendo novas predições por meio da função predict. Então, ó, eu faço o treinamento com o fit e faço novas predições com o predict, tá bom? Então, ó, criamos aqui novas predições. Agora, a gente vai imprimir aqui por meio do Matplotlib um scatterplot, que é um gráfico onde a gente vai visualizar ali onde está a nossa reta de regressão. Então, ó, printado tá aqui, olha só. Aqui está a nossa regressão. Ó, no X eu tenho aqui as horas de estudo e no Y eu tenho a nota na prova. Então aqui, ó, essa é a nossa reta de regressão. Aqui está a função que a nossa máquina preditiva criou. Esses pontinhos aqui são exatamente os pontinhos que são os pontinhos verdadeiros. Então, o que acontece com esses pontinhos verdadeiros? Se a nossa máquina preditiva fosse perfeita, ela ia estar assim, ó, ela ia estar exatamente seguindo esses pontinhos. Só que como é uma estimativa, e é uma estimativa linear, a nossa máquina preditiva criou uma reta. Tá bom? E por meio dessa reta a gente acerta tudo, Eduardo? Claro que não, a gente vai errar algumas coisas, a gente vai calcular o nosso percentual de acerto aqui embaixo. E aí a gente vai ver se a nossa máquina, ela pelo menos acerta ali uma quantidade razoável, já que a gente está vendo que ela não acerta tudo. Por quê? Porque ela é uma reta. Tudo bem? Então é isso que os algoritmos fazem, galera, não tem muito segredo, tá bom? Então bora lá. A gente traçou o nosso gráfico, fizemos ali a função scatter, criamos o nosso scatter, e agora a gente tem como
pegar ali o valor dos nossos coeficientes. Aqui, por meio da função coef, a gente vê qual é o coeficiente da nossa variável e o intercept, a gente vê exatamente o intercepto para a gente saber qual é exatamente a nossa função, para que a gente possa fazer novas previsões, tá bom? Então, olha só que interessante. Quando eu jogo ali o coef, ele printa aqui, ó, 4.22. E quando eu printo aqui o intercept, ele printa aqui, ó, 8.80. O que ele está fazendo ali por trás na hora que ele faz o predict ali, ó? A gente está simplesmente fazendo o cálculo que é o seguinte, olha, se eu sei que aqui é 8,8, deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui, ó. Se eu sei que aqui é 8,8 e se eu sei que esse m aqui é 4,2, quando eu passar uma quantidade de horas de estudo aqui, sei lá, 10 horas, é só eu fazer 10 vezes 4,2 mais 8,8, eu vou ter exatamente a estimativa da minha nota. É ou não é simples, galera? É isso que a gente faz quando cria uma máquina preditiva, galera. Cara, amazing! Agora você construiu a sua primeira máquina preditiva, galera.